Graça e paz, eu sou a pastora Sirlene Fonseca Maciel e trago mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar da irmã Maria. Está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 e o versículo 12. E considerando aquele fato, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e em oração. Esta mulher, chamada Maria, era uma viúva muito próspera, uma viúva que temia a Deus, que já conhecia Jesus, que já havia recebido Cristo no seu coração. Embora ela estivesse vivendo num momento de muita perseguição à igreja do Senhor Jesus. Herodes, o rei daquela época, perseguia os cristãos e matava os cristãos, ao ponto de que não deixasse eles adorar a Deus nos cenáculos. Eles não tinham o direito pela perseguição. Mas esta mulher, Maria, mãe de João Marcos, um filho que a Bíblia traz registrado, que ela educou o seu filho com muita dedicação no caminho que se deve andar. E esse filho lhe deu muito gosto, cresceu obedecendo à voz do Senhor, ao ensino da palavra. E quando ele fica adulto, quando ele fica rapaz, ele alcança também a maturidade cristã, servindo o Senhor Jesus. Ele serve a Deus junto com o apóstolo Paulo e Barnabé. Faz também viagens com eles, pregando o evangelho de Jesus, pois Cristo já havia morrido, ressuscitado e assunto ao céu. Estava ali agora Maria, esta mulher guerreira, corajosa, servindo a Jesus com muito ânimo na sua casa. Como os templos não podiam estar abertos, então ela acolhe os irmãos na sua casa. Interessante que a primeira casa que Maria abre é a casa do seu coração. Ela recebe Jesus com toda a convicção que ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, o que perdoa pecados e que cumpriu a promessa que o Senhor havia prometido. Ela recebe na sua casa, que era ampla, era bem grande, e era uma casa, podemos considerar aqui, histórica. Alguns até conjecturam que esta casa foi a casa, o cenáculo, em que Jesus ministrou a última Páscoa e celebrou a primeira ceia, instituiu a ceia. E a irmã Maria, ela acolhia as pessoas e dava alimento, e Deus havia abençoado ela prosperamente. Ela tinha humildade e tinha amor para servir com as suas finanças, com tudo que o Senhor havia dado a ela. Então essa mulher continua servindo a Deus sem medo da perseguição. Veja bem que Tiago, um dos apóstolos, ele foi perseguido ao ponto de ser morto ao fio da espada. A perseguição estava terrível. Estava então agora Pedro preso, e a igreja, ela não estava parada, embora não estava nos templos, nas sinagogas, nos cenáculos, mas ela estava reunida na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos. E eles estavam ali orando e adoravam e cultuavam e faziam vigílias e vigílias continuamente. A palavra do Senhor diz que era continuamente, todos os dias. Não se cansavam. Mesmo que havia perseguição de morte, mas eles não recuavam. Que testemunho forte, lindo para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Olha o exemplo desses irmãos, desses apóstolos,
dessa irmã Maria de acolher e ali na sua casa instituir-se a igreja do Senhor? Diante dessa perseguição tão terrível, o inimigo lutando para matar os líderes. Então persegue a Pedro, lança-o na prisão, mas a igreja estava ali reunida. A igreja é um organismo vivo, ela não morre, mesmo que seja perseguida, mas a igreja do Senhor jamais será vencida. Cristo é vencedor e a sua igreja é a amada dele. A sua igreja não para. Quando veio essa perseguição, lá no capítulo 8, os discípulos fugiram, a maioria deles fugiram. Mas Tiago ficou, Pedro ficou ali. Tiago foi morto, Pedro foi preso. E a igreja se reunia na casa da irmã Maria e oravam continuamente para que o Senhor resolvesse aquela situação. Mas não só oravam por esta situação, mas eles prestavam um culto de louvor e adoração ao Senhor. Em tempo de aflição, em tempo de provação, é a grande oportunidade de adorarmos o Senhor. Além de orar, adorar ao Senhor. Quem adora em meio à provação, pode ter certeza que a vitória chega bem mais rápido. Assim também foi com Paulo e Silas. Eles estavam presos e, enquanto estavam amarrados, presos, eles cantavam e oravam. E foi perto da meia-noite que o anjo do Senhor veio e concedeu a vitória e tornou eles livres. Assim estava a igreja na casa da irmã Maria, adorando o Senhor e orando uns pelos outros. Mas eles tinham a convicção de que Deus estava com eles e que a igreja não podia parar. Eles então começam a interceder em favor de Pedro, que estava numa prisão com uma estrutura muito grande. E eles estavam ali guardando Pedro para que ele jamais fugisse daquele lugar. Mas a igreja orava continuamente pela liberdade de seu líder, do apóstolo Pedro. A igreja intercedia em favor dele. Olha o quanto é poderoso a igreja unida em um só propósito, em concordância, orar uns pelos outros. A palavra do Senhor nos garante que onde está 2 ou 3 reunidos num só nome, em concordância, no nome do Senhor Jesus, em um só propósito, ali está o Senhor no meio. Estava ali então essa igreja reunida, orando, intercedendo por esta causa. Interessante é que quando esses discípulos foram perseguidos desta forma e que fugiram para outras cidades, onde eles iam, se estabelecia uma igreja. Onde eles estavam, não importa a cidade, escondidos ou não, ali eles falavam do amor de Jesus e o evangelho era levado às pessoas e elas criam e recebiam Cristo Jesus em suas vidas, mesmo com a perseguição, elas criam em Jesus Cristo. Mas a oração da igreja que estava reunida, Deus ouviu e respondeu. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai lá na prisão e quando ele chega, aquela escuridão, as trevas se dissipam e houve uma luz muito grande. E Pedro estava dormindo, algemado, preso por correntes, os soldados ali vigiando. Então o anjo chega e toca ali do lado. É o que o Espírito Santo de Deus faz hoje. Ele chega e toca no nosso coração. Ele toca em Pedro e lhe dá algumas orientações. Pedro, levanta-te. Ou seja, toma atitude. Não é dormir, Pedro, é hora de
clamar, é hora de orar. Então, quando Pedro recebe essa palavra de levantar, ele se levanta, ele obedece. E quando ele se levanta, o anjo do Senhor continua a lhe orientar. Pedro, calce os sapatos, vista a sua capa, coloque o seu cinturão. Olha aqui, 3 coordenadas muito interessantes. Colocar o cinturão representa o cinturão da verdade. Lá em Efésios 6, nos traz bem essa lembrança, que é o cinturão da verdade. Nós precisamos colocar como armadura poderosa. E a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Pedro obedece e coloca o seu cinturão. Obedece e coloca também as sandálias nos seus pés. E isso representa o evangelho da paz, o evangelho de Jesus Cristo. E quem toma essa atitude de calçar o evangelho e se preparar e levar essas boas novas, quão formosos são os pés dos que anunciam a palavra do Senhor Jesus. Tem recompensa, são formosos. Pedro, calça. E aí o anjo diz, então coloca agora a sua capa, revista-te de sua capa. Ou seja, ele já estava vestido, mas era revestir da capa. O que representa essa capa? O seu chamado, o seu ministério, os dons que Deus deu a ele, que precisavam serem desenvolvidos. Pedro obedece passo a passo. Levanta-se, toma o cinturão da verdade, calça os seus pés com o calçado da preparação do evangelho e toma a sua capa. Aí o anjo diz, segue-me. E ele segue. E essa é uma ordenança poderosa. Quem toma essa atitude, segue esses passos e segue a Jesus, pode ter certeza que vai viver milagres. Pedro passou a partir daquele momento a viver milagres extraordinários em sua vida. Quando ele segue o anjo, automaticamente as suas algemas caem no chão. E em seguida, as sentinelas que estavam vigiando ali, os portões foram todos se quebrando, foram abrindo, as portas foram se abrindo automaticamente. E ele foi caminhando, seguindo o anjo. Quem segue a Jesus vive milagres. E quando ele sai para fora, o anjo vai guiando e ele vai andando. E quando estava em uma rua, bem longe daquele lugar onde estava preso, então o anjo o deixa. Pedro ali, talvez pensando, a Bíblia diz que ele pensava ser uma visão, mas quando ele viu que era uma realidade, ele então se lembra, eu estou livre. Deus me libertou. E agora eu vejo que Deus é poderoso e Ele me livrou das mãos de Herodes e do povo que estava com esperança de ver a minha vida amanhã, no dia seguinte, ser apresentado para ser morto, assim como foi Tiago. Mas ele reconhece ali, Pedro reconhece que ele havia sido liberto pelas mãos do Senhor. E em seguida ele se lembra, tem uma igreja que está orando por mim, tem uma igreja que está intercedendo por mim, lá na casa da irmã Maria. Não importa se o templo estava fechado, mas ela estava ali, essa mulher de decisão, de atitude, de influência, de acolher as pessoas na sua casa e não se cansar de orar e buscar a face do Senhor por dias diferentes, dias de liberdade, dias em que a igreja pudesse proclamar o evangelho livremente, sem aquela perseguição. Ele então vai à casa da irmã Maria, aquela mulher que hoje nós podemos trazer uma semelhança
as mulheres do círculo de oração, que hoje nós estamos vivendo, nos dias de hoje, neste século, nesta geração, perseguições semelhantes, países perseguindo o povo cristão, perseguindo líderes, assim como perseguiu naquela época, matando líderes, matando cristãos. Mas sempre tem as mulheres do círculo de oração, sempre tem homens destemidos que oram, assim como Daniel, 3 vezes ao dia, ajoelhado, buscando por solução em Deus. Hoje nós vemos cidades com decretos proibindo igrejas de estarem abertas, perseguições a cristãos, matando, perseguições de falar livremente a palavra do Senhor, até mesmo pelas redes sociais. Estamos vivendo perseguições tão terríveis quanto aquelas em que a irmã Maria estava vivendo, o apóstolo Pedro, Tiago e muitos outros. Eles estavam ali em Jerusalém, mas não se cansavam de falar de Jesus. Mesmo que viesse custar a vida e viesse a morrer, mas se entregavam pela causa mais nobre que possa existir, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho é o poder de Deus. Pedro foi livre pelo poder de Deus, através da oração daqueles irmãos na casa da irmã Maria. E quando ele chega, Pedro bate na porta. Interessante que as portas lá Deus abriu por seu poder. Mas aqui era uma porta de alguém, de pessoas. Ele bate. Assim como o Espírito Santo, ele está batendo a porta do coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Pedro estava ali batendo. Uma mulher, uma menina chamada Rod, conhece a sua voz, porque estava totalmente fechada. Quem passava na rua não via nada lá dentro, mas sabia-se que estava tudo iluminado, porque a glória do Senhor estava ali, a presença do Senhor estava ali, tinha luz. Pedro continua batendo e a Rod conhece a sua voz, vai e anuncia aos irmãos que estavam orando. Eles pensam: não é Pedro? Mas ela afirma: é Pedro. Conhecia sua voz. Eles então repetem: pode ser o anjo de Pedro, porque era muito real naqueles dias. O anjo do Senhor trabalhava muito com o povo dele, aparecendo através de anjos e dando livramentos, falando com eles, dando promessa a eles. Então o anjo do Senhor trabalhava assim. E eles então pensaram: é o anjo de Pedro que está ali. Mas ela dizia: é a voz de Pedro. Então eles resolvem abrir. Quando abrem, eles ficam perplexos e ficam glorificando a Deus. Eu imagino a tamanha alegria, como se não acreditando, porque eles estavam orando, mas receber Pedro ali com vida, sendo que Tiago já havia morrido. Então eles não acreditam, mas eles começam a indagar como foi que ele ficou livre. E Pedro então diz: fiquem em silêncio, que vocês possam agora baixar o tom de voz e eu vou dizer tudo para vocês. O quanto Deus é poderoso e como Ele me livrou das mãos de Herodes, que amanhã eu seria julgado e morto publicamente. E quando ele diz tudo, a igreja se alegra e reconhece que há poder na oração. E eles glorificam o nome do Senhor. Depois que Pedro disse tudo isso, ele vai embora, ele foge. Ele foge. E no dia seguinte, Herodes então manda chamar. O que aconteceu? Cadê Pedro? Onde está Pedro? E logo percebem que Pedro não estava na prisão. Ele manda chamar os sentinelas. Eles não sabiam nem explicar o que havia acontecido. É dessa forma. Milagres não dá para se explicar,
mas dá para viver. Quem segue a Jesus vive milagres e sente paz na alma. Então estava ali esse sentinela sem saber explicar o que havia acontecido. Herodes diz: vocês precisam explicar, se não souberem, serão mortos. Como não houve explicação, infelizmente, esses sentinelas foram mortos por não ter ali a presença de Pedro, que Deus havia livrado. Mas no versículo 23 desse mesmo capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes, depois de um discurso popular, ele foi engrandecido pelo povo dizendo que era a voz de Deus, e ele não deu glórias ao Senhor e ele foi morto. Acabou-se a história de Herodes, mas a história da igreja não acabou. Que lições impressionantes e extraordinárias nós podemos extrair para os nossos dias? A igreja do Senhor permanece viva. Ela é viva e jamais morrerá. Ela é amada de Cristo Jesus. É por ela que ele se entregou. É o que o Senhor está à espera hoje, de corações que abram a porta do seu coração e deixem Jesus entrar e fazer morada. E não só uma visita rápida, mas permanente. Abrir também não só as portas espirituais do coração e da alma e do espírito, mas as portas físicas da nossa casa, literalmente. O que temos feito nos nossos dias, diante de tantas perseguições? Temos abrido as portas do nosso coração e adorado o Senhor na nossa casa? E também temos abrido as portas literalmente para que venham outras pessoas, os nossos vizinhos, e adoremos o Senhor, evangelizemos, falemos do amor de Jesus, anunciemos o evangelho do Senhor? Temos feito? A igreja não pode parar. E não podem parar a igreja. Não podem. Se proíbem estar nos templos, a igreja se reúne em casa. A nossa casa, o nosso lar é uma igreja. E por isso o Senhor nos prometeu lá em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 6. Ele nos constituiu reis e sacerdotes e sacerdotisas que temos livre acesso para falar com Deus, sermos ouvidos, interceder uns pelos outros e Deus nos ouvir. Depois que tudo isso passar, tendo abertura novamente dos templos serem abertos, vamos congregar. Porque eu sozinha não sou igreja, mas unida com outros, sim, somos igreja do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz: congregai, povo meu, congregai. Não é normal estar em casa, ficar em casa acomodado e não prestar cultos ao Senhor. Não é normal os templos estarem abertos e ter liberdade para irmos em países que são livres e a gente achar que em casa tá bom, tá confortável. Isto não é normal. Deus quer muito mais e a sua palavra diz: congregai, povo meu. O Senhor espera uma atitude. O Senhor chega hoje, assim como chegou a Pedro, ele chega para mim e para você. Ei, o que você está fazendo? Você está acomodado? Está deitado? Está dormindo? Que você hoje calce os sapatos, os seus pés com o evangelho da paz. Anuncie. Cinja os seus lombos com a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é quem liberta. Jesus é a solução. Jesus é a esperança. Jesus é quem perdoa pecados. Jesus é quem traz paz para a sua alma. Ele quem traz refrigério para o coração. Ele quem traz socorro ao angustiado, ao aflito de coração. É Jesus. E a capa, tome ela, tome a sua capa, revista o seu chamado, o seu ministério, desenvolva ele. Deus está dizendo, desenvolva, use os dons que o Senhor te deu, faça diferença na tua geração e siga Jesus.
Siga Ele, siga seus passos, siga a sua palavra, siga as suas ordenanças e viva milagres. Assim como Pedro viveu, viva milagres. Basta crer e obedecer e segui-lo. Assim você vai viver milagres. Quero orar com você por esta palavra. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças por essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e ao coração de cada ouvinte. Que o seu Espírito Santo continue a falar com cada um e o teu Espírito Santo traga renovo, traga paz nesses dias de aflição, dias de perseguição ao teu povo, às famílias. Livra-nos, Senhor, das mãos de Herodes, os políticos que não estão fazendo que sejam instrumentos do Senhor para defender o seu povo, defender as famílias, defender a sua igreja. Livra-nos das mãos desses Herodes de hoje, de homens que não temem o Senhor, mas nos dê, Senhor, líderes que temem a Ti e que nos dê a liberdade das famílias, conforme o princípio bíblico da Tua palavra. Dá-nos liberdade, Senhor. Traga socorro ao aflito, ao angustiado, ao necessitado. Que o Teu Espírito Santo venha de encontro a cada família, cada vida que está agora recebendo essa palavra do Senhor. Ele traga milagres. Que ela, a partir de agora, essa pessoa, ao crer e receber o Senhor em sua vida e crer nessa palavra, possam viver milagres extraordinários, cadeias possam ser quebradas, algemas sejam quebradas no nome de Jesus e sejam livres e vivam milagres da vida, milagres que o Senhor é quem pode dar. Assim nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém? Muito obrigada a você que participou desse vídeo até agora. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, dá o seu like por gentileza, compartilhe com seus amigos dessa palavra que edifica, que traz vida. Amém? E agora, para finalizar o nosso vídeo, eu convido a cantora Railane Maciel para trazer um louvor.